Vamos em mais um vídeo, agora resolvendo questões nível 2, né? Operações com frações nível 2, parte 2. Questão 1, né? Para o próximo exercício, observe na presença de adições ou subtrações, juntamente com multiplicações ou divisões. As multiplicações e divisões têm por convenção a prioridade de execução sobre as adições e subtrações. Então, aqui você tem problemas, né, de expressões. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação à utilização dessas expressões para dar exatamente prioridade às multiplicações e divisões em relação às adições e subtrações. Então, vamos à questão 1. Calcule, você tem essa expressão, temos a expressão B, né? Veja que envolve número misto, o item C e o item D. Então, vamos lá. Cada uma das questões, a gente fez uma análise, né? Então, aqui, ele quer saber a multiplicação. Ó, você ao analisar, 1 menos 3 dividido por 4 vezes 2 terços. Então, você primeiro vai fazer a multiplicação. Então, 3 quartos vezes 2 terços. Fazendo essa multiplicação, temos o quê? Cancela 3 com 3 e 2 com 4, vai sobrar um 2 aqui embaixo. Então, temos 1 meio. Então, a multiplicação de 3 quartos vezes 2 terços é exatamente 1 meio. E tirando 1 menos 1 meio, né, que é o resultado que foi dado aqui, daria 1 meio, né? O item B. O item B, agora você tem dois números mistos menos 4, né? Veja, está multiplicando, então vou resolver primeiro essa operação, mas primeiro, antes de mais nada, vou transformar esse número misto em uma fração. Então, transformando esse número misto em uma fração, temos o quê? Multiplica aqui e soma aqui. Então, multiplica 2 vezes 1, dá 2, mais 1, 3. E permanece esse mesmo denominador, então fica 3 dividido por 2. Aqui temos 4 vezes 3, dá 12, mais 1, 13. 3 dividido por 4, porque aqui é o mesmo denominador, certo? Tranquilo? Então, você tem esses dois resultados aqui, transformei esses números mistos em frações, e agora eu vou multiplicar cada uma delas. Então, 3 dividido por 2 vezes 13 dividido por 4, 3 vezes 13, 39. 2 vezes 4, 8. Então, temos essa fração aqui, resultado da multiplicação desses dois números. E agora? E agora subtrair menos 4. Só que 4, né, eu posso transformar numa fração dividida por 8, como 32 dividido por 8. Então, fica muito mais fácil você transformar esse 4, o número inteiro, em uma divisão por 8, para exatamente ter o mesmo denominador, que é essa fração aqui. Então, 39 menos 32, temos 7. 7 sobre 8. Aí temos o resultado do item B. Vamos ao item C. O item C, ele fala assim, 3 quintos menos 5 sextos dividido por 6. Então, eu vou primeiro resolver a divisão, depois eu vou tratar essa diferença. Então, vamos lá. O que vai acontecer, né? Aqui, você percebe o seguinte, ó. 5 sextos dividido por 6. Então, você pega e divide por 6. Isso aqui dá o quê? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Né? E o inverso da segunda é 1 sexto. Aí, dá menos 5 sobre 36, repete o 3 sobre 5. E aí eu posso transformar essa fração, o denominador aqui, 36 e 5, eu posso multiplicar vezes 5, né? Aqui, ó. Aqui, que vai dar 25 sobre 180, e eu posso multiplicar por 36 aqui em cima e aqui em cima. Aí temos 108 sobre 180. Aí 108 menos 25 dá 83 sobre 180. O item D, né? O item D, você tem 1 meio vezes 3 quartos menos 3 meios dividido por 4. Então, temos isso, ó. Ó, você vai fazer o seguinte, 1 meio vezes 3 quartos, né? Você vai 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 4 é 8, aí você tem 3 oitavos.
Depois você faz essa divisão aqui, ó. 3 dividido por 2 dividido por 4, que é isso aqui. Aí você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aí temos 3 oitavos. E 3 oitavos menos 3 oitavos dá 0, né? Então finalizamos o item D. Questão 2. Joaquim comeu 1/8 de uma pizza e José comeu 2/7 do que restou. Que fração da pizza foi comida por José? Então, 2/7 do que se você olhar 2/7, né, do que restou. Se você tem o Joaquim comeu 1/8, vai sobrar o quê? 7/8. Então, você pega 2/7 de 7/8, que é exatamente o que restou, né, para completar o inteiro. E aí, você cancela o 7 com 7, fica 2/8, simplifica por 2, temos 1/4 da pizza. Questão 3. A família de Fernando bebe água em copos cuja capacidade é 2/5 de litro. Se o garrafão de água que estão utilizando ainda tem 4/3 de litros de água, quantos copos eles ainda poderão encher completamente? Então aqui essa questão ela envolve uma transformação, a transformação do número misto em fração. Então eu transformo esse número misto. Como é que a gente faz isso, né? A gente pega 5 vezes 4 mais 3 dá 23, repete o denominador daqui, aí fica 23 sobre 5. E lógico, eu vou pegar esse valor, né, que é o valor do galão, dividir pelos copos, a capacidade de cada copo. E aí, isso é uma divisão, então eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso a segunda. E aí, cancelo 5 com 5, teremos 23 dividido por 2, que dá em cada copo, né, 11,5, né? Se você for analisar, 11,5 litros, né? Certo? Quantos copos eles ainda poderão encher completamente, né? Aí temos 11, né? 11 copos, porque 11,5 vai dar um número quebrado, né? A ideia é 11 copos e meio. E aí, vamos fechar o número inteiro, fechamos em 11, certo? Questão 4. O pai de Maria a presenteou com alguns doces na última sexta-feira. Ela comeu metade dos doces que tinha no sábado e metade do que restou no domingo. Que fração da quantidade total de doces Maria comeu no domingo? Então, você tem o quê? Ela com doces na última sexta-feira, né, ela comeu metade dos doces que tinha no sábado, né, e metade do que restou no domingo, né? Então, ó o seguinte, sábado ela comeu metade, né? Pronto. Então, ela comeu metade do que restou no domingo. Então, temos o seguinte problema. Vamos pegar aqui e esquematizar aqui para vocês. Que você tem metade dos doces foram comidos, né, no sábado, e metade do que restou. Então, o que restou, né? Restou exatamente, se eu... Peraí, vou fazer essa diferença aqui, não desse jeito, né? Vou pegar aqui, vai ser para não ficar negativo, tá bom? Vou pegar aqui a caneta. 1 menos, ela comeu metade, então sobrou metade dos doces, né? E aí o que acontece? Ela comeu metade do que restou no domingo. Então, se restou metade, metade da metade. Metade da metade é uma divisão. Aí temos 1/4, né? 1/2 vezes o inverso do segundo, né? O inverso do segundo é 1/2 também. Aí temos 1/4. Então, 1/4 foi o que ela comeu exatamente no domingo, certo? Tranquilo? É exatamente o que acontece aqui. Questão 5. A fazenda de Armando produziu 270 litros de leite,
durante a última semana. Ele utilizou 2/3 dessa quantidade para fazer queijo e o restante vendeu em garrafas de capacidade de meio litro. Quantas garrafas de leite Armando vendeu? Então, vamos lá. Ó, vamos pegar aqui 2/3 dessa quantidade, né? Ele fez queijo, então 1/3 sobrou, né? 1/3 de 270 dá 90, né? Então 90 litros foram reservados para a venda de leite. Aí 90 litros dividido por uma garrafa com capacidade de meio litro, então é uma divisão. Então 9 vezes o inverso da segunda, o inverso da segunda é 2, 9 vezes 2 dá 180 garrafas, né? Então o Armando vendeu 180 garrafas de leite. Questão 6. Fernando construiu sua casa em 3/7 de seu lote. Dias depois, plantou frutas em 1/3 do restante. Calcule a fração do terreno destinada ao plantio de frutas. Então aqui você tem 3/7. Você tem que analisar que ele construiu a casa dele em 3/7 da casa, do terreno, né? Então você tem aqui 3/7, né? Ele vai tirar de 1. E aí, exatamente, se você transformar esse 1 em 7/7, menos 3/7, vai ter exatamente o terreno que sobrou, né, para fazer o plantio, que é 4/7. E aí, 4/7, né? Depois ele plantou frutos de 1/3 do restante, né? Calcule a fração do terreno destinada ao plantio de frutas. Então, ele pegou 1/3 de 4/7, né? É o 4 do restante. E aí, temos isso. Ó, você tira 1 menos 37, deu 4/7. E aí, 1/3 disso é a multiplicação, né? E aí, temos 4/21. Agradecimentos ao professor Dr. Jorge Lira e toda a equipe cientista-chefe, UFC SEDUC, e o secretário executivo do ensino médio, Roger Mendes, programa Foco na Aprendizagem e o sistema CISEDU. E até o próximo vídeo.